Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação, do nosso projeto aqui. E a gente está desenvolvendo o back-end. Estamos dando continuidade agora. Vamos trabalhar intercalado, né? Desenvolve uma parte, desenvolve outra. E assim a gente vai continuando. A gente, por enquanto, está desenvolvendo o back-end juntamente com o mobile. A parte administrativa, mais no futuro. No futuro próximo a gente vai discutir qual é o formato, que tecnologia a gente vai utilizar, mas a gente vai ver se a gente faz alguma coisa também, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui já para deixar pronto. Se você observar, já estava dando um erro que ele não encontrou alguns arquivos, algumas informações que nós já tínhamos aqui configurado anteriormente. Legal? Então tirei tudo, vou limpar e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou importar aqui o Zod. From Zod. E aqui eu vou começar export const update. Deixa eu ver se eu escrevi com letra maiúscula, letra maiúscula. Eu vou fazer o seguinte, essa parte aqui eu vou deixar com minúscula, até para diferenciar desse carinha aqui, ó, create config DTO. Porque a gente utiliza um para que a gente possa fazer a validação dos dados e o outro a gente utiliza para fazer a criação dos dados. A gente busca os dados, a gente vai pegar os dados, que seria esse cara aqui, para pegar os dados, para fazer mapeamento, essas coisas, e outro a gente utiliza para fazer a validação, que depois, na hora que a gente estiver lá no service, se estiver fazendo as lógicas lá, você vai entender o porquê, beleza? Const, o update config schema. E eu vou fazer o seguinte, ó, aqui a gente vai utilizar basicamente as mesmas informações. Então o que eu vou ter que fazer a mais aqui? Eu vou ter que adicionar o optional. Aqui, por exemplo, optional, que ele vai ser, quando você salva, ele se torna opcional. Então aqui, ó, esses caras aqui é tudo opcional. Eu não preciso ter validação de nada aqui, eu só vou ter a tipagem, o que ele é mesmo, ó. Aqui, boolean. Então, pronto. Opa, deixa eu ver. Pronto, opcional. Aqui eu coloquei opcional em todos, que é basicamente isso que a gente precisa mesmo para fazer a nossa validação. E eu vou só exportar aqui o type dele. Update config DTO zinfo a inferência, né, de tipo e o typeof juntamente com o que eu passei aqui acima, beleza? Então tá criado as duas, os dois DTO nosso já tá configurado certinho. É claro que quando mais dados, mais completo, mais complexo, mais validação você vai ter que fazer e seria interessante, por exemplo, algumas informações aqui que a gente já viu, por exemplo, o Infinity, sabe, tentar descobrir a retenção. Se a gente vai deixar infinito, o que a gente pode criar mais? E a gente cria um enum. A gente já começa esse processo de fazer de refatoração aqui do banco de dados. Então a gente já faz o enum aqui, ó, da mesma forma que a gente tem aqui o enum de regras aqui, ó, de regras, que ele pode ser um user, pode ser um admin ou pode ser um membro. Então a gente vai criar no processo aqui um enum também para o Infinity aqui, para a retenção de mensagem, para o auto mode. A gente vai deixar desabilitado ou habilitado, ou que faz, qual outras formas a gente pode adicionar. E o auto mode behavior também, se ele vai ter flag, bandeira ou não, ou alguma outra informação. Então, vou deixar como tarefa de casa para vocês analisarem o que vocês podem adicionar aqui a mais. Adicionar aqui o enum, deixar um default dele, né? Aí você vai ter que escolher um default. Claro, você vai colocar o enum aqui, ó, no lugar do string, vai substituir e vai dar um default para ele, do que vocês adicionar aqui dentro do enum, beleza? E vocês vai ter que fazer uma nova migração com name, dar um nome da tabela lá para a nova migração.
e depois digitar o comando também para vocês gerar as tipagens novamente, perfeito? E assim vocês vão poder mudar, aí vocês vêm e muda aqui, ó. Cria aqui um share aqui, ó, nós já tem aqui o enum, cria um enum aqui, referente ao config, e aqui vocês conseguem exportar, vocês vão criar o enum assim, aí vocês vão conseguir importar dentro da aplicação, da mesma forma que a gente fez aqui no nosso Create Use Server. Deixa eu ver em qual local. Claro que aqui a gente está utilizando Class Validator para fazer a validação das classes, mas olha só, aqui é o enum. Eu estou utilizando o enum aqui, ó, user. Se eu tirar aqui, eu vou ter aqui, ó, tem o admin, o member e o user. Ok? Então, no momento que ele criar, eu quero que ele seja um usuário user. Eu não vou dar poder de admin para ninguém por enquanto. Então, você, em algum momento, o administrativo vai poder subir ele de nível lá dentro da aplicação. Beleza? Então, isso aí é conversa para outro momento. Vamos focar aqui na nossa aplicação. O nosso módulo que a gente está trabalhando, que seria do nosso config. E a gente já criou o nosso create config schema, para que a gente possa fazer a validação, que é muito importante isso aqui, se você está trabalhando com TypeScript, caso contrário não faz sentido, né? Você está trabalhando com tipagem ou com a linguagem TypeScript aí. E a gente criou também o update config schema, para que a gente possa adicionar no config serve. E é isso que a gente vai começar a fazer na próxima aula, organizar esse carinha aqui, perfeito? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.